Perfeito, pessoal. Então, vamos dar início a mais uma atividade da SAEP, né, da Semana Acadêmica da Escola Politécnica. Quero desejar aqui boas-vindas ao professor Marcos Cícero, da Tempest, ao Jackson, também da Tempest, né, Jackson? Estou te vendo muito na mesma semana, eu não sei se isso é bom ou ruim, Jackson. Ok. E também uma boa-vinda a todos os alunos e professores que já conectaram conosco aqui para assistir a palestra do professor Marcos Cícero. Tá? O professor Marcos Cícero já compartilha a tela e, como eu combinei com ele anteriormente, ele vai fazer uma apresentação muito mais completa. Tu queres falar, Jackson, alguma coisa? Isso, professor. Só antes de iniciar, eu dei um recadinho agora para o pessoal no final da última palestra. Eu queria só compartilhar com o pessoal aqui que eu estou subindo 2 links no chat. São 2 atividades que a Tempest está oferecendo, né? Uma na próxima semana, na terça-feira, uma palestra técnica, né, sobre Cyber Threat Intelligence, muito interessante, gratuita. Será dia 25 às 19 horas, faz parte do programa Action Talents, e também por parte do programa, a gente também está oferecendo o Tempest Academy Conference, que vai acontecer no próximo mês, dia 22 e 23, certo? Serão 2 dias com networking, oportunidades profissionais, troca de conhecimento técnico, e aí com o objetivo de contribuir, né, com as instituições de ensino de todo o país, inclusive a Unicinos, né, nessa formação profissional, na atração de novos talentos e no mapeamento, né, de grandes oportunidades. Então, esse é mais um recurso da Tempest, oferecendo para os estudantes, para os professores. As inscrições estão abertas. Teremos atividades presenciais e também atividades de formato remoto, né? Então, a gente vai ter 2 dias de muitas palestras, né? Com trilhas de ofensiva, trilha defensiva, threat intelligence, cloud e internet das coisas, né? Engenharia de software, vai ter mini curso de inteligência artificial, vai ter competição, né? Vai ter um CTF e várias outras atividades. Então é um evento grandioso e a gente conta com a participação de todos aqui. E é isso. Obrigado pela oportunidade também de estar contribuindo com a SAEP, professor, e boa palestra, Marcos. Então, Beleza. perfeito, Jackson. Valeu aí. A gente já está fazendo as divulgações internas, tá? Sobre o evento. Eu já passei também para a professora Rosemary, o evento da Tempos de novembro. E esperamos aí que tenha um bom contingente de estudantes da Unicinos aí para trocar, né, conhecimentos com vocês. Professor Marcos Cícero, então, em seguida começa, né, professor? Fica à vontade quando quiseres compartilhar a tela. A palestra, só que um briefing, né? Palestra OPSEC, Paranoid Mode On, como não ser pego nos dias de hoje. E o professor Marcos Cícero, para quem não conhece, tá, eu até vou usar aqui a minha colinha do LinkedIn. Hoje, ele atua no time de resposta a incidente, ele é líder do time de resposta a incidentes da Tempest, e a ênfase dele é na área de forense, né, investigações criminais. O professor Marcos Cícero vai se apresentar um pouquinho melhor aí para vocês na sequência. Mas eu quero, desde já, Marcos, se me permite chamá-lo sem o sobrenome, Marcos, Jackson, gostaria de agradecer a ambos aí pela parceria no meio da tarde. Eu sei, né, que não são poucas coisas para tocar no nosso dia a dia e reservaram esse tempinho para estar conosco. E da mesma forma que eu fiz na terça-feira, gostaria de agradecer também a Tempest aí pela parceria e por possibilitar que vocês estejam conosco, compartilhando esta 1 horinha aí no turno da tarde. Marcos, uma ótima palestra. Eu vou me mutar aqui e volto aí na sequência. Se quiser fazer algum alinhamento, perguntas no final, perguntas no meio, tu fica à vontade para falar com o pessoal, tá bom? Tá legal, perfeito, maravilha. Então vamos lá. Pessoal, primeiro, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem de saúde, né? Bem fisicamente, bem mentalmente. E obrigado aí, né, Jackson e professor Luciano aí pelo convite, né? Eu fiquei muito honrado aí de ser convidado para palestrar aqui. Então, para mim é um prazer imenso estar contribuindo aí para essa semana acadêmica de vocês, tá? Bom, então vamos lá.
Bom, gente, essa palestra, ela, na verdade, ela, se a gente for pegar um pouco do cenário um pouco mais completo, ela geraria horas e horas de discussão, tá? Então, só que, na verdade, essa palestra ela não é uma palestra tão longa, tá? Então, vocês vão ver o material que ele é bem resumido, fácil de ler e fácil de acompanhar também. É uma palestra feita para todos os níveis que vocês imaginarem, né? De profissionais e estudantes e professores e tudo mais, tá? Então, e fiquem à vontade para interromper a qualquer hora, né? A qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, né? Quiserem trocar ideia, podem ficar à vontade, sem problema nenhum, tá? Estou aqui para... Tá? Se eu não souber responder, a gente dá um jeito de, né, trazer um follow-up depois, não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá. Lógico, sim, o título, ele normalmente as minhas palestras, eu costumo colocar algum título que é mais chamativo, tá? Não ser pego não quer dizer que necessariamente que a gente está fazendo besteira e não quer ser pego. Mas a gente não quer ser pego também, inclusive, pelos cybercriminosos, né? Então, e é exatamente isso também que eu vou falar para vocês o que é o OPSEC, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, um pouquinho sobre mim, meu nome é Marco Cícero, tá? Eu sou consultor sênior aí na parte de investigações e resposta a incidentes no time de resposta a incidentes da Tempest. Só fazendo uma correçãozinha rápida ao que o professor Luciano falou, na verdade, eu não sou o líder da área, né? Na verdade, o gerente da área é o Thiago. Então, eu, na verdade, faço parte do time, na verdade. Né? Então, eu trabalho na área de segurança há aproximadamente 22 anos, tá? Então, eu vim de uma época aí em que a internet era coisa de escada, os recursos eram muito complicados, né? E eu praticamente passei por quase todas as áreas de segurança que vocês imaginarem, né? que tem. E de 16 anos para cá, eu tenho focado realmente só na parte de resposta a incidentes, forense, né? Ultimamente, nos 7, 8 últimos anos, né, na parte específica de engenharia reversa de malware, né? Malware tracking, que a gente chama também, que é mapeamento de campanhas cibernéticas utilizando artefatos de malware, por aí vai, né? Então, é isso que eu tenho feito aí nos últimos anos, né? A minha formação acadêmica é na área de computação, tá? Eu tenho um MBA em telecomunicações também, e tenho um mestrado aí na área de computação, só que com linha de pesquisa e segurança pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, tá? Eu sou professor universitário há 16 anos, tá? Na área de segurança, redes, sistemas operacionais, tá? E realmente a parte educacional, para mim, é uma paixão aí que muito difícil eu largar, tá? E tá sempre aí no meu dia a dia, tá? Eu também sou palestrante, né, em alguns eventos aqui no Brasil, e local aqui também, eu moro em Brasília, e também sou voluntário em alguns grupos de pesquisa, né, iniciativas aí na área de cybercrime, também sou doador e apoiador de algumas iniciativas open source, né, como Fundação FreeBSD, né, eu sou um usuário FreeBSD desde longa data, desde 1997, para vocês terem ideia, né, e também sou doador da Fundação Python, para vocês terem ideia. Eu particularmente gosto muito disso aí. Então, vamos lá. Então, para pensar um pouquinho aqui, né? Vamos começar no tópico que na verdade faz parte do nosso dia a dia, mas muita gente não se, como que fala? Muita gente não toma como parte do dia a dia até que alguma coisa aconteça, né? Ou que a pessoa realmente seja lembrada de alguma forma, tal. Mas privacidade, pessoal, eu não vou dar os conceitos nesse momento, agora a gente vai ver, né, durante toda a palestra. Privacidade é, no geral, uma questão de escolha nossa, tá? Diferentemente de segurança, tá? Novamente, na verdade, existem vários consensos a respeito disso, tá? Então, não existe uma definição completa acerca do que é privacidade, nem segurança. Até hoje mesmo a gente ainda se embola nos termos de segurança da informação, cybersecurity, segurança das coisas, né? Então, hoje tem uma série de jargões, tá? Mas que todas elas caem ali, né, num grande funil. Por que eu falo que é uma questão de escolha, né? A privacidade está no nosso dia a dia. Se a gente pegar a questão das nossas casas, né, gosto até de fazer analogia com as nossas casas,
elas têm paredes de divisões, né, e certos cômodos, tal, por uma questão, né, se a gente pensar bem, né, de privacidade, né? Então, a gente não quer ser incomodado na hora que dorme, a gente não quer ser incomodado na hora que a gente, né, toma banho, escova os dentes e tudo mais. Então, a gente quer manter a nossa privacidade, isso no nosso dia a dia, tá? No mundo digital, pessoal, não é diferente, tá? Então, eu já vi questionamentos do seguinte tipo. Legal, o professor Marcos, mas como é que eu faço para evitar, por exemplo, que Google, Facebook, Twitter, né, Instagram, tal, eles coletem meus dados, né? A Apple, por exemplo, né, Android, como é que eu faço para evitar que esses caras coletem meus dados, né? Realmente é uma questão de escolha, porque a gente assina aqueles termos né, aqueles termos de adesão, a gente acaba não lendo, normalmente a gente não lê, mas se vocês lerem com cuidado, tem uma série de, né, e que esses dados eles realmente são coletados, tá? Então, assim, sendo logicamente, fazendo uma analogia bem curta e grossa, né, com todo o respeito e licença poética que eu tenho, obviamente, né, por todo mundo que trabalha nessa área, né, infelizmente, uma das formas de você se proteger disso é você não usar o serviço. Então, eu não quero que o Google colete. Tá bom, então pare de usar o Google. Não quero que o Facebook não colete meus dados através né, do aplicativo do Facebook, que inclusive tem dentro desses aplicativos para dispositivos móveis, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas existem diversos SDKs, né, Software Development Kits, que fazem exatamente a coleta do comportamento do usuário dentro do telefone. Então, tem acesso à câmera, tem acesso a arquivos, tem acesso a uma série de coisas, né, que se a gente for ver ao pé da letra, assusta muita gente, né? Então, esses aplicativos desses gigantes da internet, por exemplo, eles têm acesso a muita coisa se eles quiserem, obviamente, né? Então, essa questão de privacidade é realmente uma questão de escolha. Se você quer usar o serviço, infelizmente a gente vai ter que concordar com essa questão de compartilhar dados com eles, né? Porque na verdade as coisas vêm de graça, mas na verdade a gente está fornecendo dados para que a plataforma deles também, né, sobreviva, tá? Então fica esse recado aí. E aí do ponto de vista de privacidade tem um ponto bem interessante que é o seguinte, que provavelmente ninguém fala, tá? Que é o que a gente chama de persistência de informações, sobretudo no que a gente fala, sobretudo na parte de informações sensíveis. E o que é sensível para a gente? Isso é uma questão muito pessoal. Eu não tenho como determinar, por exemplo, o que é sensível para o Jackson, o que é sensível para o professor Luciano, tá? O que é sensível para mim talvez não seja para o professor Luciano e vice-versa, né? A questão do que é sensível em termos de informação, em termos de dados, é uma questão muito pessoal, tá? O foco aqui é o seguinte, tem que tomar bastante cuidado com atividades que a gente tem na internet em questão de postagem, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, né? Independente da plataforma que você esteja utilizando, tá? E eu, particularmente, quando chega essas épocas de conscientização, principalmente, outubro é uma época muito forte, né, na área de segurança, porque é considerado o mês da conscientização, né? E aí a gente está chegando perto da Black Friday, de vez em quando algumas pessoas pedem para palestrar sobre isso aí e tal. Olha, algumas coisas que eu falo logo de cara é exatamente isso aqui, ó. Pessoal, evitem bater boca em grupo de WhatsApp, evitem bater boca em Facebook, esse tipo de coisa, postar coisas muito sensíveis nessas plataformas, tá? Porque por mais que elas ofereçam um nível de segurança até razoavelmente muito bom, né? O WhatsApp ele é focado realmente em segurança e privacidade, tá? Mas ele tem algumas coisas, por exemplo, que não servem para informações muito sensíveis, tá? Então, se você postar alguma coisa no WhatsApp, tá, e a pessoa fizer backup do outro lado, né? Mesmo que você apague aquela informação, tá, a pessoa tem um backup, e eu já vi literalmente dossiês da vida das pessoas serem feitos, né, somente com conversas do WhatsApp, por exemplo, tá? Então, é um negócio muito complicado, tá? Então, a gente tem que estar atento a essa questão de persistência de informações. Legal, Marcos, mas aí o que eu devo fazer então? Então, se for uma coisa muito sensível, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, escolher a plataforma correta para trocar informações, tá? De forma que você troca a informação, informe a pessoa, tá? E que aquela informação, por exemplo, desapareça, né? Existe até um selinho, né, em algumas classificações de informações,
que o pessoal bota assim, for your eyes only, né? Então, ou seja, só para os seus olhos. Você não pode tirar e nem fazer cópia, nem fazer nada. É para você olhar e ficar guardadinho naquele lugar lá, tá? Então, normalmente, as informações, por exemplo, no governo americano, que são top secret, por exemplo, normalmente você não tira, você não faz cópia, tá tudo dentro de um lugar bem reservado e por aí vai. É a mesma coisa que no mundo digital, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. E aí, antes de passar para o OPSEC, né, efetivamente, a gente passa aqui pelo básico do que é privacidade e segurança rapidamente, tá? E aí já fica o recado, tá? Embora andem lado a lado, de fato, segurança e privacidade, elas não, né, não são conceitos exatamente iguais, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Então, assim, básico do básico mesmo, assim, aquele feijão com arroz, assim, basicão da segurança, gente. Cara, assim, atualizar tudo, tá? Para quem trabalha na área ofensiva sabe muito bem disso, tá? Eu já trabalhei com área ofensiva há um tempo atrás, né? Sei exatamente como é a mentalidade, tá? Dos atacantes. Na verdade, eu cheguei até a fazer um curso avançadíssimo pelo SANS Institute nos Estados Unidos, tá? Eu paguei no meu bolso, é um curso de exploração de vulnerabilidades escrito de exploits, tá? E quando eu saí do curso, eu falei, pronto, game over, né? Então, assim, e aí, o que a gente faz agora para se proteger, realmente? Então, assim, mas assim, o ponto é que quando você deixa os seus sistemas computacionais atualizados, tá? A grande verdade é que você corta muitos dos problemas de segurança, tá? Muitos, muitos mesmo, tá? Então, literalmente, atualizar tudo que é sistema operacional, tá? Navegador que você utiliza. Navegador hoje, por exemplo, tem uma superfície de ataque imensa, tá? Por quê? Porque a gente utiliza navegador praticamente para tudo, tá? Eu, particularmente, agora, por exemplo, estou usando o Microsoft Teams, por exemplo, utilizando o navegador e não o cliente do Microsoft Teams, né? Por exemplo, né? Então, um dos alvos dos atacantes, por exemplo, para tomar, às vezes, né, o controle de uma máquina remota, às vezes acaba sendo, por exemplo, uma vulnerabilidade dentro do navegador, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E outras coisinhas mais também, leitores de documentos, doc, XLS, PDF, né? Para quem acha, por exemplo, que não, vou mandar para você um documento PDF em vez de doc, porque doc pode ser infectado por vírus, tá? E PDF não tem, o formato PDF não tem isso, tá? Eu, como analista de malware, durante muito tempo, eu vi diversas campanhas de malware sendo utilizadas só com arquivos PDF, por exemplo, tá? No momento que você abria, você nem via nada, mas você já estava no processo para ser infectado. Obviamente tem uma série de... Até chegar nesse ponto, existe uma série de etapas, tá? Um próximo ponto interessantíssimo também, criar senhas longas e suficientemente aleatórias, tá? Então, para quem trabalha na área de segurança sabe que matematicamente, computacionalmente, gente, uma senha forte é, na verdade, uma senha longa, tá? Legal, mas botar caracteres especiais, números e tal, ajuda numa senha pequena? Ajuda, mas não como aumentar vários caracteres, né, no tamanho da senha, tá? Então, ficar atento com relação a isso, tá? Se a gente fosse falar aqui de gerenciamento de senhas e política de senhas, a gente também seria um tópico à parte, tá? Para vocês terem ideia, tá? De tão importante que é. Utilizar segundo fator de autenticação sempre que possível. O que é isso? Quando você bota a sua senha, né, o segundo fator de autenticação vem com alguma informação a mais, tá? Que normalmente só você tem, tá? Para você fornecer, para você poder entrar exatamente na sua conta, tá? Então, pode ser uma chave criptográfica, pode ser um daqueles números aleatórios que, né, mudam de 30 em 30 segundos, que, na verdade, seguem um padrão chamado TOTP, tá? Ou mensagens push, por exemplo, né? Android, por exemplo, tem isso, tá? E eu digo que, se possível, né, se a plataforma permite evitar o uso de SMS, melhor, tá? Se não, né, ainda assim é melhor do que nada, mas, se possível, evitar o uso de SMS para segundo fator de autenticação. Mandar código de segundo fator de autenticação via SMS não é hoje uma boa prática de segurança, tá? Por mais que alguns gigantes da internet ainda utilizem isso aí, tá? Mas o SMS tá muito sujeito a alguns problemas sérios aí na área de segurança, como interceptação, porque vai tudo em texto claro. A gente está sujeito a ataques de SIM swap, então a pessoa consegue trocar o teu SIM, né, o teu SIM card, por exemplo, né, em uma operadora, se passando por você, quando você vai ver, teu telefone não está funcionando mais, do nada o cara tem acesso a tudo da tua conta, né? Isso, senhas de banco, né? E por aí vai. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso.
Evitar postar informações muito sensíveis, né, em redes sociais, como parentesco, situação financeira, detalhes de dispositivos, localização, tá? Então, estou indo no lugar tal, fazer isso. Tá? Os atacantes, eles estudam exatamente, se você vai virar um alvo, eles estudam exatamente isso aí, né? Para exatamente tentar obter o máximo de informações, né, sobre você, tá? Não instalar nenhum tipo de aplicativo móvel, simplesmente por aplicação ou por indicação de alguém, tá? Então, evitar, cara, esse aplicativozinho aqui é muito legal, clica nesse link aqui e tal. Não. Tenta instalar das lojas oficiais, né? Então, toma bastante cuidado com isso aí, tá? Um grupo de mensageria instantânea, aí especificamente o WhatsApp, tá? Então, muitas informações já são públicas, como o seu número de telefone, tá? Então, quem tem o WhatsApp e tem o seu número de telefone, ou não tem seu número de telefone e está num grupo, por exemplo, tá? Você consegue pegar o número, né, de telefone de todo mundo ali que está no grupo, principalmente aqueles grandes grupos que tem, né, desapego não sei do que, churrasco não sei da onde, blá, 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 né? Quando você vai ver, cara, o teu telefone já está o número de telefone já está na mão dos cybercriminosos, tá? E para quem não sabe, o número de telefone, às vezes, é o ponto de partida para exatamente a gente engajar em algum tipo de ataque, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí vem o conceito de OPSEC, tá? OPSEC, o que é exatamente? A abreviação de Operation Security, na verdade, é mais uma mudança de postura do que o uso de tecnologia propriamente dito, tá? Então, OPSEC, na verdade, é você meio que começar a agir como se estivesse na perspectiva do adversário, na perspectiva do cybercriminoso, tá? Então, da mesma forma que eles tentam usar o máximo de técnicas, tá, e procedimentos para evitar serem pegos, tá, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, eu trabalho na área de investigações, tá? Quando eu tô fazendo algum tipo de investigação que eu preciso estar um pouco mais exposto, por exemplo, eu tomo determinados cuidados, tá? Então, e é exatamente esses cuidados que eu vou falar para vocês agora. Lógico, não são todos, tá? Existe uma, uma dezena de procedimentos que a gente poderia aqui passar horas falando, mas eu vou passar rapidamente por alguns, tá? E aí o primeiro deles vem, né, como talvez uma das grandes que a gente chama de divisão clássica de segurança, né? Então, principalmente os criptólogos, né? Então eles acham normalmente que criptografia é tudo, e realmente, assim, tem muito do que rola hoje na área de segurança, realmente tem muita coisa por trás, tá? Tem a parte de criptografia, tá? Só que criptografia não é uma solução única na área de segurança, então tem uma série de outras coisas que a gente tem que fazer, mas o recado aqui é basicamente o quê? Tá? Se você tem alguma coisa muito crítica, muito sensível, tá? Criptografe, tá? Então, antes de fazer o seu backup de alguma informação muito crítica, né? Lá no Google Drive, Dropbox, né? OneDrive, tá? Qualquer que seja a plataforma, né? Que esteja em nuvem, por exemplo, né? Hoje é muito comum, tá? Criptografe, tá? Então, os meus notebooks, por exemplo, os meus laptops, nenhum deles sai de casa sem HD criptografado, para vocês terem ideia. Tá? Nenhum deles. Tá? Se eu tenho algum tipo de pendrive, praticamente eu nem uso pendrive hoje, tá? Então, criptografo do mesmo jeito, tá? Se eu fosse utilizar, né? Se eu fosse movimentar, por exemplo, pendrive de um lugar para outro. Né? Então, se você é de casa, eu vou para a faculdade, eu vou para não sei lugar, e estou carregando isso, tá? Eu carrego tudo criptografado. Tá? Então, e é realmente uma solução muito bacana, tá? E aí algumas tecnologias, né, voltadas para isso, tá? Então, GPG, que na verdade vem do protocolo PGP, VeraCrypt, tá? Que na verdade veio de um antigo projeto chamado TrueCrypt. E aí tem um caso interessantíssimo, que é o caso do banqueiro Daniel Dantas, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse caso, né? Quando ele foi preso lá na Operação Satyagraha em 2008, né? Descobriram lá alguns HDs, né, na investigação, se eu não me engano, através de uma parede falsa. E aí a Polícia Federal pegou os HDs, tá, e foi tentar analisar. O que aconteceu? Eles viram que estava criptografado, tá? E aí eles tentaram por um bom tempo, tá? Não conseguiram quebrar o esquema de criptografia, tá? Dos HDs, tá? E aí pediram ajuda de quem? Tá? Pediram ajuda do FBI, tá? Nos Estados Unidos. E aí mandaram os discos para o FBI, né? Lá nos Estados Unidos.
E a FBI ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Completou quase 1 ano lá e não conseguiram quebrar de jeito nenhum. Tá? Devolveram os HDs para a Polícia Federal no Brasil, tá? Porque lá, teoricamente, continha segredos da República, né? Então, era isso que os investigadores da época falavam, né? Então, só que se está tudo criptografado, você não consegue ler, você não tem evidência nenhuma de que tem realmente alguma coisa, tá? Então, nesse ponto, eu costumo falar, né, que criptografia, lógico que eu falo de um ponto de vista didático, tá? De que criptografia, por exemplo, é um amigo e inimigo da segurança ao mesmo tempo, porque ele é amigo na hora que a gente precisa esconder as informações, legal. Mas na hora que a gente precisa ler essas informações, né, e você não tem, por exemplo, a chave criptográfica, tá? Já era. Tá? Então, é um problemão. Né? Então, isso serve para um ponto que eu vou falar logo agora, que é o que a gente chama de gerenciadores de senhas. Né? Então, é muito comum, tá? Eu conheço dezenas de pessoas que utilizam, por exemplo, blocos de notas do iOS, do Android, tal, para guardar suas senhas. Já vi gente guardando, por exemplo, em arquivos texto puro, arquivo XLS, DocX, PowerPoint, na tentativa de ficar mais fácil. Tá? Já vi gente fazendo, por exemplo, escondendo, ocultando o arquivo do sistema de arquivos. Né? Então, você bota lá o arquivo de forma oculta no sistema de arquivos e aí o arquivo está escondido, né? Então ninguém consegue achar, não é verdade? Não, na verdade não é bem assim. Né? Então, na verdade, é muito fácil você achar um arquivo oculto, mas o arquivo está em texto claro. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Então, hoje existem uma série de gerenciadores de senhas, tá? Cheios de funcionalidades, inclusive, tá? Para facilitar a nossa vida, não só em termos de organização, mas para guardar de forma realmente segura, tá, essas senhas. Tá? Então, existem gerenciadores de senhas do tipo offline, para quem é um pouco mais paranoico. Né? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que não usam gerenciadores de senhas online de jeito nenhum. Tá? Assim, o nível de paranoia é realmente muito alto mesmo. Tá? Eu não chego nesse ponto, embora eu tenha backup do meu gerenciador de senha, né, offline, tá? Mas eu não chego nesse ponto. Né? Eu, particularmente, utilizo, eu já testei praticamente todos esses que estão na tela que vocês estão vendo, praticamente todos eles eu já testei. Tá? Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de usabilidade, já descobri falhas em alguns, tá? Do ponto de vista de não limpar, por exemplo, a área de memória corretamente, quando deveria limpar. Né? Então, se você vai analisar a área de memória RAM lá, a memória RAM está lá a senhazinha do Gmail, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? Então, tem que escolher bem aí. Eu, particularmente, utilizo um gerenciador de senha chamado Bitwarden, tá? Por 2 motivos, tá? É uma iniciativa muito legal, tá? Ele usa ali os principais padrões criptográficos, né? Mundiais, né? E aí, por assim dizer, né? Os mais conhecidos, né? AES 256, né? Então utiliza lá PBKDF para poder fazer, né, a questão de derivação das senhas e uma série de coisas, tá? E também por ser código-fonte aberto. Por que ser código-fonte aberto é uma vantagem na área de segurança? Porque a comunidade pode auditar a hora que ela quiser. Né? A comunidade pode dizer com clareza onde está o problema de segurança ou falha de segurança, tá? No código-fonte. Tá? Então, e consequentemente a comunidade, né, responsável pelo aplicativo especificamente, né, aí não estou falando só do Bitwarden, estou falando de uma forma geral, né, corrige muito rapidamente. Tá? Então, isso é uma vantagem muito grande aí quando a gente fala de projetos open source. Tá? Mas escolham aí o gerenciador de senhas que mais lhe agrade. Tá? Então, muitos deles têm várias funcionalidades, são super amigáveis hoje, então, assim, é muito... Hoje, realmente, não tem desculpa para a gente deixar realmente as senhas em blocos de notas, tá, gente? Realmente é muito complicado, tá? Então, talvez os mais famosos aqui, tá? LastPass, por exemplo, né? Dashlane, OnePassword, que é um gerenciador de senha canadense, né? Então, muito bem avaliado aí também, mas é pago, né? Então, Keeper também é muito bom, tá? Todos eles têm... Assim, se você pegar, todos eles têm um nível de segurança muito bom, porque praticamente todos eles utilizam as primitivas criptográficas mais bem conhecidas hoje. Tá? Então, com relação a isso, não tem problema. A questão está muito com relação à postura de segurança, por exemplo. LastPass, por exemplo, foi muito problemático no passado. Tá? O próprio Google Project Zero, que é um projeto do Google, por exemplo,
que fica analisando, né, procurando vulnerabilidades em produtos não Google, né, eles já acharam, por exemplo, diversos problemas em vários gerenciadores de senhas. E o LastPass, por incrível que pareça, foi um dos campeões aí no passado, tá? Mas a postura de segurança deles é muito legal. Então, eles corrigiram rapidamente, né? Então, eles se prontificaram realmente a melhorar bastante, né? Se eu não me engano, acho que umas 3 semanas atrás teve aí uma notícia sobre o LastPass, tá? Em que alguns atacantes conseguiram adentrar dentro do ambiente do LastPass, tá? E ficaram lá por algumas horas, tá? Se não um dia, se não me engano. Mas eles detectaram rapidamente, né? Quando tiveram um incidente, né? Então, esse tipo de postura de segurança é muito legal, entendeu? Então, eu particularmente valorizo muito isso aí, tá? Bom, OPSEC número 3, tá aí a relação está exatamente relacionado com a parte de navegadores internet. Por que navegadores internet, Marcos? Porque navegadores internet tem uma superfície de ataque muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, esses principais navegadores que a gente utiliza né, hoje em dia, tá? Google Chrome, né, Microsoft Edge, Firefox, Opera, né, qualquer que seja deles aí, Brave, né, independente do que seja, eles sofrem, entre aspas, não é bem sofrer, mas eles sofrem, vamos dizer assim, de auditorias, entre aspas, independentes, né, de pesquisadores de segurança o tempo todo, pessoal. Tá? Então, assim, constantemente vem à tona em algumas vulnerabilidades, algumas mais graves, outras menos graves, obviamente, tá? Mas aí entra a questão também da postura de segurança, tá? Provavelmente, talvez, né, eu não tenho certeza absoluta disso, mas talvez os projetos que mais corrijam rapidamente vulnerabilidade de segurança sejam exatamente Mozilla, tá? Que cuida do Firefox, e o próprio Google Chrome. O Google Chrome tem uma equipe específica de segurança só para tratar, por exemplo, né? Fica procurando exatamente vulnerabilidades, né? Em cima do Google Chrome, tá? Para quem não sabe, muitos desses navegadores, inclusive, são derivados do projeto Chromium, que na verdade é a base do Google Chrome, tá? Então, o próprio Vivaldi, tá? Brave, por exemplo, tá? São derivados, por exemplo, do Google Chrome, tá? Microsoft Edge, para quem não sabe, tá? Foi literalmente copiado ali do projeto Chromium, tá? Então, a Microsoft não quis reescrever nada do zero, tá? Então fui lá, pegou alguma coisa que já estava bem madura em termos de código, tá? Então pegou o projeto Chrome, foi lá, adaptou, né? E fez exatamente o Microsoft Edge, tá? Então, assim, não é uma lista exaustiva, obviamente, tá? Mas aqui tá algumas sugestões pessoais, tá? Baseada na experiência que eu tenho na área de segurança, tá? Então, se você quer privacidade mesmo, tá? Então, assim, eu não quero que eu seja rastreado, não quero ter o risco de ter algum tipo de JavaScript ou plugin, por exemplo, sendo executado, né, na minha máquina. Cara, então parta para um Tor browser da vida, né? Então já escondendo o teu endereço IP, né? Você não vai ser rastreado, você não vai ser, né? Muita coisa vai ser bloqueada de código malicioso e por aí vai, tá? Junto, inclusive, com algumas dessas extensões que eu estou botando aqui, por exemplo, tá? Que exatamente verifica se muito do tráfego ou a página mesmo que você está acessando, se ela é, por exemplo, maliciosa ou não, tá? Então, essas extensões de navegadores que eu estou falando aqui, por exemplo, como Ghostery, Privacy Badger, né? Privacy Essentials, né? E Block Origin, por exemplo, tá? Todos eles focam exatamente na privacidade, tá? Então, e também um pouquinho na segurança, tá? Então, é muito importante a gente ficar ligado com relação a isso aí também, tá bom? Legal. OPSEC número 4, tá? A parte de endereço IP e companhia, tá? Por que eu boto endereço IP e companhia? Porque isso aqui é um assunto que realmente gera muita dúvida, tá? Gera muita discussão, tá? Que é como eu não ser pego do ponto de vista de mascarar, por exemplo, o meu IP, o endereço IP real, né? Da minha casa ou da minha organização, por exemplo, tá? Um dos principais métodos é o uso de VPN. Entretanto, tá? Eu não quero entrar aqui na parte de produtos de VPN, né? Eu nem sequer estou citando aqui alguns produtos de VPN exatamente porque gera muita discussão, tá? Muita gente não gosta, inclusive, de usar VPN, tá? Porque acha que não é a solução.
Eu, particularmente, acho que é uma solução parcial também, tá? Então, concordo com muito da visão desses profissionais que não apoiam de jeito nenhum. Mas usar VPN, por exemplo, já é um adianto, e tanto se você não quer sair, por exemplo, com o teu endereço real, tá? Então, o teu endereço IP real, você pelo menos não vai estar saindo. Você vai estar saindo com o endereço IP exatamente do nó VPN ao qual você está conectado. Legal. O outro ponto, né, considerando que o tráfego é criptografado entre a tua máquina e o servidor VPN, tá? Ali na origem, por exemplo, já é um ganho imenso, porque se você vai para um hotel, por exemplo, né, se você vai para o aeroporto, um cybercafé, um barzinho, tal, que tem uma VPN, que tem uma rede Wi-Fi, que muitas vezes, inclusive, é aberta, tá? Ou eles, na verdade, é aberta, mas eles requerem uma autenticaçãozinha lá, só para você botar o teu e-mail, tal. Mas acaba que esse pequeno trecho, né, entre a tua máquina e o access point acaba sendo trafegado em texto claro, né? Então, se alguém estiver interceptando ali, e muitos deles estão, tá? Tudo que você está trafegando, está trafegando em texto claro, tá? Obviamente, vai ser interceptado ali, já na origem, tá? Então, é uma forma, por exemplo, de você evitar problemas aí também, né? Assim que você chega no lugar público, por exemplo, né? Independente do lugar público, tá? Então, o uso de VPN já mata muito desse problema aí, tá? Óbvio que entre a tua máquina e a VPN, tá? Teoricamente, o tráfego está criptografado, está tudo mascarado, né? Teoricamente, você vai confiar num provedor de VPN que não colete logs, né? Que não colete informações suas, né? Do ponto de vista de tráfego de rede, não do ponto de vista de cadastro, mas do ponto de vista de tráfego de rede, tá? E existem alguns provedores de VPN que realmente fazem isso, tá? Seguem essa política estrita. Mas da VPN para fora, né, do novo VPN para fora, tá? Aí continua também, né, a Deus dará. Então, tá lá trafegando na internet como um tráfego comum, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas e se você tem um nível um pouco mais paranoico, né? E eu não quero ser pego de jeito nenhum, realmente, tá? Aí você meio que mistura aí as coisas. Então, você utiliza uma VPN, depois você conecta numa rede Tor da vida, tá? Se for um pouco mais paranoico, conecta numa rede chamada I2P e por aí vai, tá? Então, tem esses níveis de paranoia para quem quiser, para quem quiser se cuidar, tá? Se for num nível um pouco mais extremo ali, tá? Cara, vai para um VPN e depois parte para essas redes de proxies anônimos que o pessoal, que inclusive são pagos, tá? Não são baratos, inclusive, tá? A antiga Illuminati, por exemplo, agora chama Bright Data, tá? São proxies anônimos, na verdade, residenciais, então o tráfego ele passa por vários desses nós, semelhante à rede Tor, tá? E semelhante à rede I2P, só que a diferença é que, além de ser muito rápido, tá? Esses proxies, eles são, na verdade, o serviço deles é maximizado para você fazer web scraping, tá? Então, tem muitas empresas, por exemplo, que fazem web scraping, né? Que fazem coleta de informações nas páginas web, por exemplo, e utilizam desses serviços, por exemplo, para evitar bloqueio, tá? Por quê? Porque então, por exemplo, você pega o Google a todo momento está fazendo web scraping de toda a internet, está indexando ali toda a internet, né? Pelo menos a parte visível. O Google tem lá seus algoritmos, tem lá as suas formas de tratar e evitar que sejam, né, bloqueados exatamente os endereços IP do Google. Mas se você está fazendo de forma amadora, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque realmente você pode ter o seu IP de saída não só bloqueado, né, na rede de onde você está coletando, mas o teu endereço IP ele vai para uma blocklist ou então para uma lista de reputação que às vezes não fica muito legal, entendeu? Então, ó, tráfego vindo daquela rede ali, ó, né? XYZ, ó, vem tráfego malicioso, então tome cuidado. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, porque, né? Então, você pode acabar comprometendo exatamente a rede da organização. Então, indo para esse serviço, pagando por esse serviço, por exemplo, Bright Data, NetNut, por exemplo, Zeit, né, que são redes de proxies anônimos, por exemplo, né, extremamente profissionais. Inclusive, esses caras, o que eles pregam também? Eles pregam, inclusive, eles conseguem, inclusive, teoricamente, né, bypassar, inclusive, proteções de captcha e reverse captcha, por exemplo. É um negócio bem interessante, tá? Porque o objetivo do captcha é exatamente evitar o uso de robôs, né? Esses caras têm alguns algoritmos muito legais que realmente
conseguem emular ali como se fosse, fazer com que o robozinho seja entendido realmente como se fosse um humano mesmo, né? Então, os caras conseguem bypassar exatamente essa questão dos CAPTCHAs, tá? Legal, Marcos. Localmente, o que eu posso fazer, tá? Alguns navegadores já suportam, por exemplo, além do uso de VPN, obviamente, né? Já suportam, por exemplo, o uso de DNS over TLS, né? O que é isso, tá? É você usar as consultas DNS não mais em cima de UDP, em cima de TCP, utilizando um protocolo criptográfico, que é o TLS, que é o mesmo utilizado nas páginas web, tá? Mas, praticamente, para evitar exatamente a coleta de queries DNS, né? Então, as consultas DNS que você faz normalmente, elas também são alvos de coleta, tá? Então, utilizando técnicas aí que a gente chama de DNS passivo, tá? Então, não é nada ilegal fazer isso, tá? Então, você simplesmente coleta ali na saída da rede só o que é, por exemplo, consultas DNS, e com isso você consegue mapear muito do que é atividade da internet, por exemplo, né? Só com as consultas DNS você consegue fazer muito mapeamento, tá? Então, de várias coisas. Bacana? Até aqui alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tranquilo? Legal. Então vamos lá. Marcos, Sim, senhor. o pessoal tá fazendo alguns comentários e perguntas no chat, Marcos, mas eu tô deixando, acho que no final de passo. Já tem uma pergunta sobre as carteiras para armazenamento de senhas, mas acho que a gente faz no final, pode ser? Perfeito, pode ser. Pode ser. Que como tu tá compartilhando a tela, eu sei que tu não visualiza o chat, então criei um bloco de notas aqui, no final a gente abre para os alunos perguntarem. Tá legal, perfeito, maravilha. Beleza. Obrigadão. E aí, pessoal, na parte de mídias sociais, né, assim, de novo, né, aquele recado, evitar aí tanto evitar postar, por exemplo, geolocalização, tá, dados pessoais com o nome completo, número de telefone, tá? Preferências assim que realmente só diz respeito a você. Então, para o atacante, pessoal, assim, qualquer tipo de informação é muito valiosa, tá? Então, assim, eu não sei se alguém que está aqui, por exemplo, assistindo, trabalhando na parte de Threat Intelligence, por exemplo, sabe muito bem disso, tá? Então, qualquer tipo de informação é realmente totalmente válida para o atacante, tá? Então, para ele montar ali o seu, né, o seu perfil do que você é, do que você gosta, de onde você mora, né? O que você faz e tudo mais, tá? Não é tão difícil, tá? Existem técnicas para se fazer isso, uma delas é chamada de OSINT, tá? Open Source Intelligence, por exemplo, né? Que é coletar informações só de fontes abertas, por exemplo, tá? Então, isso não é novidade, tá? Então, não tem nada de obscuro nisso, e também não tem nada de legal porque você está coletando de fontes abertas, né? Então, Open Source Intelligence, por exemplo, é isso. Então, se você postar coisas muito pessoais em redes sociais, por exemplo, né? Dependendo, né, do teu perfil, né, do quão você fica visível, né, do quanto que você realmente, como é que fala, se você é influenciador ou não, ou se você vive disso, tal. Realmente, assim, é bacana, eu particularmente acho um trabalho bacana, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Existem muitos cybercriminosos que têm alvos aí exatamente, né, o pessoal que gosta de postar muita coisa no Instagram, no Facebook, né? Então tem que tomar bastante cuidado, tá? E aí o pessoal fala, né? E aí a galera que é influenciador normalmente bota, né? Gosta de falar também, ó, a gente tem como ganhar dinheiro fazendo isso, aí posta, ganhando dinheiro, tal. Depois, quando você vai ver, a pessoa já está com uma casa de 5 milhões, não sei o quê, no caso, né, carro de 500 mil, não sei o quê, papapá. Então, o perfil, ele acaba virando um alvo porque as pessoas sabem que a pessoa está ganhando dinheiro, né? Então, por que não tirar dinheiro daquela pessoa utilizando, às vezes, né, infelizmente, e isso acontece, tá? Usando da violência, por exemplo. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Na parte de mensageria instantânea, então tá aqui o OPSEC número 6, tá? Existe uma briga eterna aí entre, né, o que de fato é melhor, né? WhatsApp, Telegram, Signal, né? E por aí vai, então... e é de fato uma briga eterna, então... E quem utiliza todas essas plataformas sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o WhatsApp realmente ele tem uma hoje vamos dizer assim, ele tem uma visibilidade muito grande porque
bilhões de pessoas no mundo utilizam o WhatsApp, né? Então a chance de ter algum tipo de problema de segurança, não porque ele é vulnerável, não, mas porque a superfície de ataque dele é muito maior, tá? Então, consequentemente, as pessoas vão visar mais as pessoas que utilizam, na verdade, os atacantes vão visar mais as pessoas que utilizam o WhatsApp do que, por exemplo, Telegram, por exemplo, ou Signal, tá? Isso é fato. Tá? Então, muitos dos golpes, por exemplo, às vezes vêm via WhatsApp. Outra coisa é com relação à questão da persistência de informações que eu falei lá no início. Então, lá no início, por exemplo, eu particularmente, tá? Então, essa aqui é uma opinião muito pessoal, eu particularmente não uso o WhatsApp para coisas sensíveis. Tá? Então, eu troco informações, por exemplo, toda semana com grupos de pesquisa, por exemplo, e a gente não utiliza o WhatsApp, literalmente. Tá? Porque a gente não tem... hoje, tudo bem, o WhatsApp já implementa aquela questão de mensagens temporárias, não sei o que, tal. Você consegue até apagar alguma mensagem depois que você postou, né, depois que você mandou, tal. Mas ainda continua, por exemplo, lá aquelas mensagenzinhas, né, do tipo, mensagem apagada, né? E aí fica lá quem foi que apagou, né? Assim, eu particularmente não considero isso uma feature de privacidade muito legal, né? Então, se você quer apagar, de fato, né? Se você quer que a informação literalmente se autodestrua, né? Que ela seja vista, mas que ela não seja mais visível ou que alguém não veja mais, por exemplo, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Então, para os seus olhos somente. Então, se é alguma coisa muito sensível, não existe para que existir persistência de informação, tá? Então, a persistência de informação é um negócio muito, muito complicado, tá? Então, no WhatsApp tem que ter ciência do seguinte, ó. No momento que você manda mensagem para alguém, tá? Passa pelos servidores do WhatsApp, obviamente, tá? Mas chega exatamente nas pontas, né? O que são as pontas, né? Os dispositivos, né? Então, os dispositivos, eles guardam uma cópia exatamente dessa mensagem, tá? Ah, legal, mas daqui a 24 horas eu vou pagar. Legal, mas se eu fizer um backup antes disso, tá? Eu ainda tenho a mensagem que você mandou. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, como eu falei para vocês, eu já vi dossiês, né, de vida de pessoas serem montados só com mensagens, né, de WhatsApp, por exemplo. Tá? Tem que tomar bastante cuidado, realmente. Legal, Marcos, o que você indica? Tá? Olha, se você está procurando, por exemplo, mensagens autodestrutivas e que realmente são apagadas, tá? Não deixam nenhum tipo de rastro, eu diria para ir para o Secret Chat do Telegram, tá? Não a mensageria normal do Telegram, por exemplo, tá? Ou Threema ou Session, por exemplo, tá? O Signal nem tanto, porque ele também não tem essa capacidade até tem a capacidade de se autodestruir, tá? Você consegue botar lá, por exemplo, 5 segundos, por exemplo, mas você não consegue apagar a hora que você quiser, por exemplo, né? Se você não botou um temporizador, você tem que literalmente apagar manualmente. E a mensagem, por exemplo, no Signal, ela é apagada só para você, não do outro lado, né? Então, a pessoa ainda tem do outro lado a mensagem que você mandou, né? Então, se você quer uma privacidade para algumas informações muito sensíveis, tá? Aí a questão de ser sensível, realmente, cada pessoa tem a sua classificação do que é sensível e o que não é, tá? Então, é muito difícil a gente dizer aqui o que é uma informação sensível, tá? Para quem não sabe também, o WhatsApp ele é meio que um espelho do Signal em termos de primitivas criptográficas, tá? Porque, na verdade, o WhatsApp ele foi, na verdade, quase que clonado ali em termos de algoritmos criptográficos e primitivas de segurança, tá? Totalmente do protocolo utilizado pelo Signal, tá? Então, o Signal na verdade, foi precursor nesse ponto aí, tá? Legal. E a última OPSEC aqui é a questão de ligações de voz e vídeo, né? E aqui, né, o ponto de vista primário é realmente privacidade, tá? A gente vê aí na mídia diversos casos de pessoas, por exemplo, sendo interceptadas, tá? Utilizando, por exemplo, ligação comum de celular, tá? Falando ali, né, falando coisas muito sensíveis, por exemplo, utilizando uma ligação comum de celular, né? Voltando àquele caso do Daniel Dantas, por exemplo, né, que a gente falou lá no início, para vocês terem ideia, tá? Havia rumores lá na época, né? Então, que foi investigar a vida dele, né? A Polícia Federal investigou a vida dele, não sei o que, tal, né? Pegou os HDs, todo mundo tinha tal. Mas aí surgiram vários rumores de que realmente ele realmente cuidava bastante dessa parte de privacidade, porque o
a sede do banco dele, que é o Banco Opportunity, ficava num prédio, se não me engano, acho que era Ipanema, alguma coisa assim. E em cima tinha várias, né, então em cima tinha várias outras empresas, embaixo também. Então a probabilidade de alguém ter colocado algum grampo nos escritórios, por exemplo, do Banco Opportunity era muito alta. Então o que ele fazia, basicamente? Né? Ele conduzia reuniões, por exemplo, o que ele fazia? Ele pegava um jato particular, e ficava dando voltas no ar em cima do Rio de Janeiro. Tá? Isso são boatos, tá, gente? Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Isso aí realmente é só com ele. Tá? Por quê? Para evitar a questão de interceptação, literalmente. Tá? Então, se naquela época, por exemplo, né? E na verdade o Daniel Dantas já se utilizava de técnicas, né, de OPSEC para exatamente evitar ser, vamos dizer assim, ser pego no ponto de vista de não que fez alguma coisa errada, mas do ponto de vista de evitar exatamente sabotagem, espionagem industrial e tudo mais, né, com relação ao segredo de negócio da empresa dele. Né? Então ele já tinha isso aí muito em mente. E engraçado que na época, na questão dos HDs lá, né, saiu na mídia assim, né? Não, Daniel Dantas utilizou uma ferramenta extremamente sofisticada, protocolos extremamente sofisticados, né, para poder criptografar os HDs. Né? Quando na verdade ele utilizou o TrueCrypt com a AES 256. Então, assim, não tinha nada de sofisticado e surreal, né? Na verdade eram coisas já bem conhecidas, tá? Então, no geral, pessoal, se quer falar alguma coisa ou, né, ou fazer algum tipo de reunião que realmente é muito sensível, tá? Que faça isso aí utilizando alguns desses, inclusive, programas que a gente acabou de falar agora no tópico anterior. Né? Então, uma ligação WhatsApp vale a pena? Vale. Tá? Uma ligação via Telegram? Vale. Signal também, tá? Wire, Viber, Line, todos eles, né, você consegue fazer uma ligação criptografada fim a fim, inclusive, tá? Não passa por servidor nenhum, tá? E você não é interceptado, tá? Então, o WhatsApp tem essa questão aí também. Então, se você fala numa ligação de voz via WhatsApp, não é só porque você não vai pagar ou você não vai gastar créditos. Né? Tem a questão da privacidade também. Tá? Então, pense nisso também. Tá? E aí, se você está num nível mais hard ali de paranoia, tá? Então conecte no VPNzinho no seu telefone celular, tá? E depois acesse, né, o WhatsApp e faça uma ligação, por exemplo. Tá? E aí você vai ter um nível de, não só de segurança, mas privacidade ali realmente bastante alto. Bacana? E é isso, gente. Né? Então, como eu falei, foi uma palestra relativamente curta. Obrigado aí pela paciência para você. Né? Obrigado aí a vocês pela paciência. Então, muito prazer imenso aqui estar participando aqui da Semana Acadêmica. Né? Então, fico aberto aí as dúvidas, professor Luciano. Perfeito, Marcos, perfeito. Hein? Muito, muito obrigado aí. O senhor foi mega hiper pontual. Parabéns aí. Mas eu acho que, eu sempre brinco, acho que esse momento agora é um momento super importante, né, Marcos? Porque dá uma oportunidade de discutirmos um pouquinho aí a questão Claro. não só do que você abordou, mas eventualmente até de extrapolar um pouquinho, né, Marcos? E como tu disse, se não, a gente não sabe tudo, né? Então, se não souber, a gente diz não, vamos para a próxima. Claro. Tá, primeiro, vou aos questionamentos aqui do chat, tá, Marcos? O Eduardo Tabares, quando tu estava falando lá do item 2, tá? Uhum. Que é a parte das wallets, ele comentou sobre a questão das wallets pagas, tá? Uhum. Imagino eu que o Eduardo, qualquer coisa, pode abrir o microfone, né, Eduardo? Mas que ele queira saber se tu já testou alguma, ele até comentou sobre a da Kaspersky. Qual é a tua Sim, experiência com elas, Marcos? sim. Eu já fui usuário do LastPass, OnePassword, e atualmente pago uma assinatura anual da Bitwarden, por exemplo, por umas features a mais de segurança, tá? Mas é muito mais barato, por exemplo, com relação ao LastPass. Assim, a vantagem de você ter uma carteirazinha dessa, né, um gerenciadorzinho dessa, né, de senhas, paga ou não, é mais com relação à garantia de que você realmente vai ter ali, por exemplo, talvez uma atualização mais rápida, tal, mas nem sempre isso acontece, tá bom? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. A gente tem excelentes gerenciadores de senhas open source que têm as mesmas features e características de segurança dos gerenciadores pagos, tá? Em termos de criptografia e primitivas criptográficas, por exemplo, né, todos eles utilizam praticamente
as mesmas primitivas, tá? Então, com relação a isso aí, a segurança criptográfica por si só não muda de um para outro, tá? Agora, com relação à questão de implementação de features de segurança, por exemplo, o LastPass implementa, por exemplo, você só pode logar na carteira do LastPass, por exemplo, do Brasil, ou então nos Estados Unidos, ou então não sei de onde, tá? Você pode implementar um segundo fator de autenticação que não seja só a senha mestra. Você bota, por exemplo, uma chave criptográfica, você bota, né, um códigozinho a mais, tá? Então normalmente os pagos têm algumas funcionalidades a mais que realmente quando as pessoas se acostumam com isso, dificilmente elas saem, tá? É basicamente isso. Legal, Marcos. Duas questões aqui mais de operacionalização da palestra que o pessoal perguntou. A primeira, eu não me lembro quem foi o aluno, eu não acabei não anotando aqui, mas questionou se tu poderia compartilhar a apresentação. Eu não sei como é Sim. que é aí a tua... Sim, sem problemas. Tá, Inclusive, sim, sem problema. E, se não me engano, acho que já está até combinando com o Jackson, inclusive, né? Porque o material, na verdade, vai ser compartilhado. Sim. Tá, só o ideal, Jackson, se tu tiveres o material aí, tu já compartilha agora pelo chat, vê se tu tem permissão para isso, porque o que acontece? Depois nós não vamos ter o registro de quem participou com os e-mails, tá? Eu vou passar uma versão mais atualizada para o Jackson aqui, porque eu fiz algumas modificações porque estava mal formatado, tá? Mas eu passo para ele. Tá, perfeito. E aí o Eduardo questionou se ele poderia eventualmente compartilhar a tua palestra com terceiros, porque eu falei que a tua autorização é apenas para gravação e uso dentro da Unicinos, tá? E ele questionou se ele poderia compartilhar com alguém de fora da Unicinos. Qual é a tua opinião aí, Marcos? Olha, eu sinceramente eu não vejo muito problema, tá? É uma palestra que não tem nada assim, embora esteja fazendo pela Tempest, né? Não tem nada de confidencial dos clientes, nem com relação a isso, então, sinceramente eu não vejo problema nenhum, tranquilo. Perfeito. Tá, então essas foram as perguntas que surgiram aí, valeu pelas respostas. Eu já vou te fazer, eu tenho uma pergunta minha aí, mas eu vou antes abrir para se algum aluno mais gostaria de fazer algum questionamento, aproveitar aí que o Marcos Cícero está disponível conosco. Eu só queria agradecer e informar de que será citado que o material é da Tempest, sempre com a origem, tá? Perfeito. Mantemos a fonte Tempest Marcos Cícero sempre. Perfeito. Enquanto o pessoal pensa, Marcos, eu vou te fazer um questionamento que é mais ou menos para ver a tua opinião, tá? Não é nada técnico. Claro. Tu comentou lá no item 1 a questão, né, vamos dizer assim, criptografia versus investigações criminais, né, que tem esse lado. O FBI, alguns anos atrás, ele andou renomeando, mas ele chamava a questão do going dark, né, que era o uso cada vez mais de criptografia e gerando uma certa dificuldade para a investigação das forças, né, das forças policiais, obviamente eles com a visão das forças policiais americanas. Uhum. A gente sabe, né, que qualquer ação no sentido de facilitar a vida das forças policiais vai impactar diretamente na nossa privacidade. Sim. Não só na privacidade, mas também na questão da confidencialidade, né, de dados que são sensíveis e que a gente não quer eventualmente compartilhar com outras pessoas, tampouco com forças policiais. Eu gostaria de saber a tua opinião, né? Porque eu sempre digo, olha, galera, eu acho que, né, a criptografia, assim como outras técnicas e softwares que implementam ela tem como objetivo o bem, né? Proteger informações que não devem ser vistas por outra parte, mas que podem ser usadas de uma forma inadequada. Mas a gente tem que continuar mantendo uma criptografia forte, não pode ter backdoors, nada do gênero. Como tu também está do outro lado, né, nos processos de investigação, Marcos, qual é a tua opinião sobre isso? Tu acha que tem como fazer um equilíbrio? Ou realmente nós temos que dar total liberdade para o uso da criptografia, não garantindo nenhum tipo de mecanismo para que seja, de certa forma, facilitada a sua quebra?
Sim, sim. Não, eu sou totalmente a favor da criptografia de uso massivo, livre, inclusive utilizando padrões abertos mesmo, tá? Eu particularmente não sou a favor das pessoas que gostam, por exemplo, de tentar reinventar a roda, criando algum tipo de padrão criptográfico que acha que vai ser seguro, quando na verdade não foi testado pela comunidade nem matemática, nem computacional, aí acaba dando problemas, tá? Então, eu particularmente sou a favor disso aí. Do ponto de vista de investigação, a gente se depara, sim, com isso. Então, por exemplo, se você vai pegar um dispositivo móvel, por exemplo, para poder fazer algum tipo de investigação forense, e ele está criptografado, certamente isso é uma barreira. Isso é ponto pacífico já, realmente não tem o que discutir. Mas, né, faz parte exatamente das barreiras, tá? E aí, existem, na verdade, existem inclusive fabricantes que, na verdade, atuam junto às forças policiais, não para quebrar a criptografia em si, mas para usar outros meios para adentrar, por exemplo, dentro de um dispositivo móvel, por exemplo, né? Uma empresa israelense chamada, por exemplo, Cellebrite é uma delas. Eles não quebram criptografia em si do aparelho. Na verdade, fazem uma espécie de jailbreak, né, do telefone, e lá conseguem fazer exatamente o processo reverso, porque ele já tem permissão total dentro do aparelho. É basicamente isso. Mas eu sou apoiador ferrenho aí exatamente da liberdade de expressão, inclusive utilizando total privacidade, né, usando a criptografia o tempo todo, tá? Sim, porque muitas vezes tu vai eventualmente facilitar a vida das forças policiais, mas nós vivemos cada vez mais num cenário, né, onde eventualmente o Estado pode ter uma força muito grande, e isso não é muito bom também para a própria população, né, Marcos? Não é bom de forma nenhuma. Não é bom de forma nenhuma. Exatamente. Não, perfeito. Jackson, eu vi que tu compartilhou pelo menos a versão que o Marcos já tinha te passado da palestra, né, pessoal? Tá ali no nosso chat, quem quiser baixar. Eventualmente, depois o Marcos atualiza ela e a gente vê se a gente consegue entregar. Não vai ser tão fácil porque não tem um e-mail de quem está conectado aqui, tá? Isso. Mas aí o pessoal eu acredito que essa apresentação vai ficar disponível também em alguma ferramenta de compartilhamento de vídeos, né, professor, no futuro. E aí quem realmente quiser essa apresentação também, o material, né, os slides, pode contactar direto o Marcos Cícero no LinkedIn, né, Marcos? Sem problemas. Eu compartilhei aqui o link do Bitbox, o Bitbox é uma ferramenta, né, um gerador de senhas da Tempest, e aí a gente compartilha arquivos de forma segura também. Aí eu coloquei o link, eu subi, ele me mandou no chat aqui interno da empresa, eu subi lá o arquivo e já gerei a senha para quem quiser só acessar, clicar no link e colocar a senha, que o arquivo ele expira em 3 dias ou 99 downloads. Mas aí quem for assistir essa palestra no futuro em alguma outra plataforma, a gente consegue passar através do LinkedIn. Ele fica na própria plataforma que nós temos da Microsoft, que ele fica disponível, qualquer um depois vai poder buscar o link. Perfeito. Ótimo. Show de bola. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Marcos? Vou falar a mesma coisa que eu falei na palestra do Gerson na terça. Se eventualmente tiver alguma dificuldade com termos, não se preocupa, né? Porque nós somos pessoas de vários cursos aqui, Marcos, só para tu entender. Qualquer coisa a gente faz um ajustezinho aqui para que a mensagem seja transmitida. Claro, com certeza. Tem um aqui do Renan. Desculpa, Renan, não tinha visto a tua pergunta. Ele perguntou aqui no chat: aplicativos exclusivos de VPN e VPNs integradas a navegadores possuem níveis de qualidade semelhantes? Qual é a tua opinião? Sim. Tá? Inclusive, Firefox recentemente liberou aí a questão do uso de VPN já dentro do próprio navegador. Opera já tem um tempo já, tá? Então eles utilizam a própria infraestrutura deles, então assim são projetos bem bacanas, tá? Então super tranquilo. Para quem não conhece o Brave, por exemplo, o navegador Brave, ele tem uma abazinha que você consegue abrir uma aba anônima, mas se conectando já na rede Tor. Então você não precisa ter um Tor browser para poder. Então ele já tem uma integração, por exemplo, com a rede Tor, né? Então é muito bacana também. Tá? Então o navegador Brave, por exemplo, é um exemplo disso aí também. Tá? Mas sim, eles têm alguns desses navegadores aí, por exemplo, eles já têm, tá bom? Então é muito bacana. Podem usar tranquilamente. Né?
Perfeito, Marcos, perfeito. Lembrando que o VPN não é a bala de prata, né? Não é a Sim. bala de prata. Onde eu estava falando, muitas vezes o pessoal chega uma tecnologia nova, VPN não é o caso, né? Mas acho que tudo é bala de prata para resolver todos os problemas. Não temos isso, né? Nós temos um conjunto de boas práticas que vão ser aplicadas em cada cenário, né, Marcos? Isso, exatamente. O Marcos, então, acho que não temos mais questionamentos. Te agradecer de novo, te agradecer com uma interjeição gaúcha, inclusive, né? Muito obrigado aí pela tua participação. Jackson, muito obrigado, como sempre, por acompanhar. E eu espero, professor Marcos, espero Jackson, vê-los novamente aí em outras atividades da Unicinos, compartilhando conhecimento conosco. Tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Com certeza. Muito abração, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Até a Até mais, próxima. Tchau. Tchau, tchau.